Bom, agora Jesus vai começar a falar sobre os relacionamentos de um cristão. Mateus capítulo 7, versículo 1, ele fala assim, não julguem para que vocês não sejam julgados. Irmãos, julgamento é algo muito sério. Na época de Jesus, inclusive, o julgamento às vezes acontecia, o julgamento é a sentença, né? Acontecia tudo na hora, ali na rua mesmo. Chegava alguém acusando uma pessoa, e às vezes acontecia das pessoas já falar assim, não, esse cara merece ser apedrejado, esse cara merece, ele roubou, a mão dele vai ser cortada, ele adulterou, vai ser apedrejado. Então, era algo assim, muito sério, porque se o cara fosse acusado injustamente, a consequência, muitas vezes, era irreversível. Hoje, a gente vive uma situação onde existe um pouco mais de critério. Não vou dizer que existe uma justiça total, né? Porque a justiça muitas vezes falha, a gente sabe disso. Mas existe mais critério, né? A gente precisa ter prova, não é assim de qualquer forma que a pessoa chega lá e é acusada, a sentença acontece na mesma hora, e as sentenças também são mais brandas. Aliás, eu acho que são brandas até demais, né? Hoje em dia. Ele saiu do 8 para 80. Mas, de qualquer forma, ninguém gosta de ser julgado injustamente, né? Na verdade, irmãos, ninguém gosta de ser julgado, nem injustamente. Nem quando a gente faz alguma coisa errada, a gente gosta de pessoas indo lá e acusando a gente, apontando o nosso erro. Ninguém gosta disso. Julgamento não é uma coisa legal, as pessoas não gostam de ser julgadas. Só que, se a gente for sincero, a gente vai ver que a maioria das vezes, e isso às vezes acontece com a gente gosta de apontar o erro do outro. A gente não gosta de ser julgado, mas a gente gosta de julgar o outro. A gente tem muita facilidade para enxergar o erro no outro. A gente tem muita facilidade para condenar o erro no outro. E a gente tem muita facilidade para ser complacente com os nossos erros. A gente pode encontrar desculpa rapidamente. Eu errei, mas também, por que aconteceu assim? Foi só dessa vez, tal. A gente é muito brando quando o erro é nosso. Mas quando o erro é do outro, a gente costuma ser implacável. É sobre essa questão de julgamento que Jesus está falando aqui. Que a gente não julguem para que vocês não sejam julgados. Tem gente que pega esse versículo de forma isolada, fora do contexto, e faz uma interpretação equivocada. Faz a seguinte interpretação: se você não julga, cuidado em julgar os outros, em que Deus vai te julgar. Não sei se você já viu alguém falando isso. Essa é uma interpretação equivocada, irmãos. No tribunal de Deus, né, é outra questão. Deus não está falando aqui que ele só vai julgar a gente se a gente julgar os outros. Porque era muito fácil, né? Você nem precisava, para alcançar a salvação e não ter uma condenação, você nem precisava entregar sua vida para Jesus. Era só você não julgar ninguém, que Deus não ia te julgar. É um raciocínio totalmente equivocado, porque é contrário a tudo que a gente vê na Escritura. O contexto aqui é o relacionamento entre cristãos. Então, quando Jesus fala assim, não julgueis para que vocês não sejam julgados, é o seguinte: se você for uma pessoa, falar assim no linguajar mais claro, né? Se você for aquela mala que fica apontando o erro de todo mundo, você vai acabar virando alvo. As pessoas vão olhar para você e falar assim, vamos ver se esse cara é perfeito mesmo? Vão começar a apontar os seus erros também. Porque se você não para de apontar erro de todo mundo, e as pessoas vão começar a te julgar também. É nesse sentido, tá? Só Deus conhece o coração do outro, né? Só Deus conhece o seu coração e sabe a motivação de quem errou, por que errou. Agora, um ponto que a gente tem que tomar cuidado aqui também é não ir para o outro extremo, tá? Existe um outro extremo, um outro lado da moeda. Jesus não está dizendo que a gente também tem que ser ingênuo, que a gente tem que ser tolerante com tudo e sem nenhum discernimento crítico, sabe? Vamos ler um texto lá em 1 Coríntios, não está no slide não, mas vamos abrir na Bíblia aqui, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 13. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras. Pois neste caso, vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo
a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Isso aqui é Paulo falando, tá, pessoal? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Paulo escreveu essa carta aos Coríntios porque o negócio estava meio bagunçado lá na igreja de Corinto. Tinha muita gente fazendo coisas contrárias às Escrituras, envergonhando, né, o nome de Cristo. Então, Paulo estava falando aqui, olha, vocês têm que ser mais rigorosos com essas questões. Não pode ser essa bagunça toda aqui que vocês estão deixando, não. Então, quando ele fala que não comam, não tenham... É porque comer para o judeu é um sinal de muita intimidade, né? É você concordar com aquela pessoa, quando você está comendo com ela, você ser um com ela ali. Então ele está dizendo, cara, não se associe à pessoa que está fazendo tudo errado, que não está levando em conta o que a palavra diz, o que o ensino fala para que seja feito. Uma pessoa assim, uma pessoa rebelde, uma pessoa que não está nem aí para o que Deus ordena que nós, do ponto de vista de conduta, essa pessoa, você não deve se associar a ela, não deve andar com ela. É nesse sentido. Então, a gente não pode também ir para um outro extremo que também é perigoso, de ser permissivo e tudo mais. Até porque, quando você... existe a diferença, irmão, de você julgar e você exortar, sabe? Você perceber que o irmão está agindo de forma equivocada e você exortar ele em amor, isso é bênção. Você está sendo uma ferramenta de Deus na vida do irmão. Então, por isso que é perigoso a gente ler um versículo isolado e não entender o contexto todo, porque Jesus vai falar aqui sobre julgamento, ele está falando aqui no começo, daqui a pouco a gente vai ver que ele vai falar sobre exortação também, sobre a questão de você receber um conselho, receber uma exortação. Jesus, ele fala desses dois pontos, justamente para que a gente não caia nesse erro, né? Aliás, nesse capítulo 7, a gente vai ver Jesus falando sobre os falsos profetas, para que a gente não aceite qualquer coisa que a gente ouça. Não aceite qualquer coisa que a pessoa chega falando e você vai lá e vai aceitando. Então a gente vai chegar lá também. Beleza? Lá em Atos, capítulo 17, versículo 11, aqui eu acho que tem um slide. Aqui, ó, Atos 17, 11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, olha que benção. O povo, os bereanos, eles quando receberam lá os apóstolos ensinando a palavra, eles ouviam tudinho, mas depois eles vão lá conferindo a palavra. Peraí, o que esses caras estão falando aqui? É isso mesmo? É assim que a gente tem que ser. Sabe? Então, assim, a gente não pode ir para o outro lado, né? Não julgueis é uma coisa. Não julgueis no sentido de você não ser aquele cara chato, de olhar tudo, sabe? Que a pessoa está falando. Jesus vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Vamos imaginar que você, hipoteticamente, está assistindo lá alguns vídeos no YouTube e vê um cara falando assim que você é o ponto fraco de Deus. Né? E você fala assim, cara, isso aí é uma heresia. Que de fato é. Né? Deus não tem ponto fraco. Isso aí é você querer colocar o homem no centro de tudo, né? E aí você fala para o irmão que está vendo o vídeo com você, que viu também esse vídeo, você comenta que, cara, isso aí é uma heresia, isso é perigoso, né? Está na internet, tem que tomar cuidado com quem te vê na internet. E o cara fala, não, irmão, não julgueis. Esse é o tipo de aplicação equivocada que eu já cansei de ver as pessoas fazendo. Mas você tem que falar para o irmão, não, irmão, eu não estou julgando, mas eu estou fazendo o que Jesus ensinou. Eu estou examinando o fruto, sabe? Eu não posso receber qualquer informação e tomar como uma verdade, né? Eu tenho que ser como os bereanos, eu tenho que olhar, eu tenho que ver o fruto de quem está falando, eu tenho que examinar a mensagem de quem está falando. Então, tomar cuidado para não ir para nenhum desses dois extremos. Voltando aqui para a questão do julgamento, né? Não julgue para que vocês não sejam julgados.
Jesus continua falando, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a mesma medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Ele está falando do relacionamento entre irmãos. Então, se você não é tolerante com os outros, a tendência é que os outros também não sejam tolerantes com você. É lógico isso, irmãos, que Jesus está falando, nada mais nada menos que é lógico, né? A pessoa, às vezes, ela não tem bom senso. Ela é a pessoa que exige perfeição de todo mundo. As pessoas vão começar a exigir perfeição dela também, né? Então, é isso. Você vai ser a mesma... A partir do momento que você é um cara mais... tem mais empatia com o outro, né? Isso vale até para o casamento, irmãos. É terrível um casamento onde um está sempre ali apontando o erro do outro. Mas a partir do momento que você aceita que, assim como você não é perfeito, o seu cônjuge não é perfeito, né? Sua esposa não é perfeita, né? O marido não é perfeito, para essa guerra, sabe? Muitas vezes marido e mulher, eles andam em pé de guerra o tempo todo. E eles sempre vão achar erro no outro, porque os dois são imperfeitos, amém? Então, há de se ter uma empatia com o outro. Você não pode ficar assim olhando, esperando o outro errar para acusar, né? Você tem que estar ali um para ajudar o outro, e não um para acusar o outro. Isso vale para todos os relacionamentos, no casamento, pais e filhos, amizade, irmãos. Então, a gente tem que levar isso para a vida. Isso que a gente está vendo aqui no Sermão do Monte é um ensino para a vida, é um manual de vida para nós. Então, você quer ser uma pessoa que você vai melhorar nos seus relacionamentos? Seja alguém que usa de empatia, aprende a olhar para o outro como você gostaria que olhassem para você. Se você se atrasar, você não gostaria que a pessoa tivesse um pouquinho de entendimento quando você desse uma justificativa? Olha, eu peguei um trânsito. Que a pessoa entendesse? Então, entenda quando o outro justificar com você em relação a isso também. É isso, amém? Então, Jesus está falando para você fazer com os outros o que você gostaria que fizesse com você também. Versículos 3 a 5. Isso aqui, cara, é genial. Essa ilustração que Jesus traz é genial. Ele fala assim, ó, por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus aqui, ele traz um ótimo exemplo. Por quê? Ele mostra essa questão do exagero, quer dizer, nesse exagero de cisco e trave, ele acaba mostrando a forma como a gente enxerga, né? O erro no outro e o erro na gente, de forma totalmente distorcida. Quando a gente erra, a gente minimiza, né? Vira um cisco. No nosso olho é um cisco, mas no olho do outro a gente enxerga uma trave, porque a gente aumenta o erro, né? Quando é no outro. Então, Jesus está falando o seguinte, na verdade, tem uma trave no seu olho, e você está querendo enxergar o cisco no olho do seu irmão. Ou seja, normalmente, aquele cara que vive acusando os outros, só pelo fato de ele ter esse comportamento, a tendência é que o coração dele não está muito certinho, não. Então, normalmente, esse cara, ele erra muito mais do que o cara que ele está apontando o erro. Então, quase sempre ele tem uma trave no olho dele, quando ele está enxergando o cisco no olho de um monte de gente. E aí eu falo que esse exemplo aqui é genial, porque todo mundo aqui já teve um cisco no olho, né? Numa situação dessa. O que a gente faz? Faz assim e pede para alguém soprar, não é? Sopra aqui entrou o cisco no meu olho. Quem já não soprou o cisco para tirar cisco no olho de alguém? Acho que todo mundo aqui já passou por isso. E já aconteceu também de alguém soprar e tirar o cisco do seu olho. Ou seja, através desse exemplo, Jesus está ensinando, cara, não é hora de acusar, é hora de ajudar. Em vez de você querer acusar, apontar o cisco no olho do irmão, vai lá e sopra. Tira aquele cisco, ajuda ele naquilo ali. Ou seja, leva uma palavra de exortação, leva uma palavra de conselho, faz isso em amor. Ora por ele. Tem tanta coisa que a gente pode fazer para ajudar alguém que a gente percebe que caiu em algum erro, e a gente escolhe logo acusar, né? Porque nosso coração é assim. Só que a gente tem que mudar, né? Tem que buscar se controlar, porque às vezes é gostoso, irmão. Vou ser sincero, é bom você apontar o erro no outro às vezes, né? Você vai lá e aponta o errinho, né? Às vezes você vai às forras, alguém que já apontou seu erro, mas vamos segurar isso, vamos ser parecido com Jesus, vamos fazer diferente. A gente pode fazer melhor, né? A gente pode ser melhor.
Então é isso, a gente buscar. Vontade vai dar aquela vontade de acusar, você vai lá, se segura. Não, peraí, vou fazer isso não. E aí você, não, eu vou soprar. Eu não vou acusar não, eu vou soprar. Beleza? Versículo 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. 7:6. Aqui Jesus usa a figura de dois animais, né? Os cães e os porcos. Dois animais que para os judeus eram considerados impuros. E aí, às vezes, acho que para todo mundo fica claro que o porco é um animal impuro, né? Vive se remexendo em lama e tal. Tem muitos textos na Bíblia que mostram o porco como um animal impuro para o judeu, né? Ele não come carne de porco. Mas às vezes pode causar estranheza a questão do cão ser citado aqui, né? Porque hoje, no nosso contexto, a gente pensa logo naquele cachorro bonitinho, fofinho, que acabou de sair do pet shop e tal. Só que cão, naquela época, era aquele cachorro selvagem, que comia carniça. Inclusive, tem um texto lá, aquela endemoniada lá que acusava todo mundo, a Jezabel, ela morreu e o corpo dela não foi encontrado, e a Bíblia relata que foi comido por cães. Então, o cão era um animal impuro também. E Jesus está usando esse exemplo para falar de você receber uma exortação, saber receber uma exortação e você saber quando deve dar uma exortação e quando você deve se segurar também. Aqui é o seguinte, ele está mostrando que algumas pessoas não sabem receber uma exortação. A figura da pérola aqui está fazendo uma referência à exortação, porque o contexto que Jesus está mostrando aqui é do julgamento, certo? E aí a pérola é exortação, porque é algo de valor, né? O conselho, a exortação, é algo muito benéfico para quem sabe receber. Quem sabe receber uma crítica, ela tende sempre a crescer, sempre a melhorar, porque vão ter pessoas mostrando para ela naquilo que ela pode melhorar. Isso é precioso, né? Inclusive, os verdadeiros amigos são aqueles que têm liberdade e coragem para mostrar para a gente naquilo que a gente está errando, né? Não é aquele que só dá tapinha nas nossas costas e fala o que a gente quer ouvir. Muitas vezes a gente tem que ter alguém do nosso lado que fala o que a gente precisa ouvir. Por isso que a gente tem que valorizar quando alguém fala algo que a gente precisa melhorar. A gente não tem que ficar com raiva dessa pessoa. Porque se ela está falando para a gente, ela está nos dando uma oportunidade de melhorar. Se o intuito dela fosse só difamar, ela poderia estar falando para todo mundo, menos para a gente. Mas ela está vindo para a gente, comunicando para a gente. Então, é sabedoria da nossa parte saber receber essa crítica. Só que muitos agem como os porcos, como os cães. E aí, ao receber uma pérola, nessa ilustração, né, o porco, o cão, ele está querendo receber um alimento. Recebe uma pérola, quando ele vê que aquilo não é um alimento, ele vai avançar na pessoa com raiva, que aquilo não é um alimento. Então, Jesus está dizendo o seguinte: você vai lá aconselhar a pessoa, vai exortar, amém, isso é bênção. Só que se a pessoa não sabe receber e ela é violenta com você, não jogue pérola aos porcos. Não insista, também você não tem que ficar se machucando, você está tentando ajudar a pessoa, ela está te ferindo, amém, não fique jogando pérola aos porcos. E aí, irmãos, toda palavra é bom de tomar cuidado com as interpretações que são equivocadas. Tem gente que pega esse texto aqui e coloca num contexto totalmente diferente, que é falar bem assim, que é escolher para quem que ele vai evangelizar. Jesus não está falando aqui de evangelizar. A palavra não se contradiz. O que a palavra nos ensina, nos ordena, é que você deve levar o evangelho a toda criatura, né? Então, a gente tem que ficar escolhendo, esse aqui eu evangelizo, esse aqui não merece o evangelho. Não, quem somos nós para dizer quem merece e quem não merece o evangelho? Isso aqui está relacionado à exortação, é um outro contexto. Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like, que isso ajuda bastante o canal. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe. Até lá.